Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos, a quem vos fala é o pastor Mesaque, estamos juntos novamente. Desta vez vamos meditar na segunda carta de Paulo a Timóteo. Porém, antes eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, estamos nesta manhã em Tua presença. Queremos Te louvar, Te agradecer por mais uma oportunidade. Louvamos a Ti porque até aqui nos ajudou o Senhor. Fizemos uma longa caminhada de leitura. Estamos prestes a concluir, ó Pai, toda a Tua palavra e o Senhor nos sustentou até aqui. Quero colocar diante de Ti também os professores que têm se dedicado a esse trabalho tão nobre, ó Pai, de comunicarmos a Tua palavra a todos os nossos irmãos e irmãs que estão neste grupo. Visite a cada um, ó Pai, derramando graça, sabedoria e que Teu Espírito Santo a cada dia nos revele mais da Tua palavra para que a nossa vida seja transformada e sejamos cada vez mais parecidos com aquilo que a Tua palavra tem feito em nós e através de nós. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. A carta de 2 Timóteo carrega um peso emocional e espiritual único, escrito pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso em uma masmorra romana. Esta carta é considerada seu último escrito antes de sua execução. Em suas palavras encontramos não apenas orientações práticas para a liderança de Timóteo, mas também um retrato sincero de um homem que se aproximava do fim de sua jornada terrena. Paulo escreve esta carta em aproximadamente 67 anos depois de Cristo, durante sua segunda prisão em Roma. Diferentemente de sua primeira prisão, onde estava sob prisão domiciliar, nós vemos isso em Atos 28, 16 ao 31, agora ele se encontra em uma situação muito mais difícil. Ele está em uma masmorra fria, esperando sua sentença final. A tradição cristã afirma que ele foi decapitado sobre o imperador Nero. Esse cenário destaca a urgência e a intensidade da carta. Paulo sabia que o seu tempo era curto, mas ele não demonstrou medo. Em vez disso, ele permaneceu fiel à sua missão, escrevendo para encorajar Timóteo a continuar a obra do Evangelho. Imagine receber uma carta de despedida de alguém que dedicou a sua vida a servir um propósito maior. Essa é a essência de 2 Timóteo capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, encarcerado e ciente de sua iminente execução, escreve ao seu discípulo amado, Timóteo. No meio das trevas de uma prisão romana, Paulo acende uma chama poderosa de encorajamento e fé. Ele desafia Timóteo a não apenas preservar o que recebeu, mas a manter uma viva chama do dom de Deus. Você já se perguntou como é possível viver com coragem e propósito mesmo em meio à oposição e ao sofrimento? Nos versículos 1 e 2, Paulo inicia sua carta com uma saudação rica em significado. Ele destaca seu chamado como apóstolo de Cristo, resultado da vontade divina, e alinha seu ministério à promessa da vida que está em Cristo Jesus, uma mensagem que transcende a morte e oferece esperança eterna. Mesmo encarcerado, Paulo escreve com segurança na vitória de Cristo sobre a morte. Ele chama Timóteo de meu amado filho, refletindo uma relação de discipulado e afeto, que também serve de encorajamento diante das perseguições. Por fim, Paulo abençoa Timóteo com graça, misericórdia e paz, virtudes essenciais para enfrentar os desafios do ministério. Dos versículos 3 ao 5, Paulo expressa gratidão a Deus e destaca que sua fé em Cristo é uma continuidade de sua herança judaica, fortalecendo sua convicção. Ele revela sua preocupação com Timóteo, orando constantemente por ele, relembra as lágrimas do jovem na última despedida, evidenciando o forte vínculo entre eles. Paulo elogia a fé não fingida de Timóteo, cultivada desde a infância por sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, ressaltando o papel essencial do discipulado familiar. A passagem ensina a importância de um legado espiritual e do esforço para transmitir o Evangelho às futuras gerações. No versículo 6, Paulo exorta Timóteo a reavivar o dom de Deus, comparando-o a um fogo que precisa ser continuamente alimentado. Ele relembra a imposição de mãos,
destacando que os dons espirituais exigem dedicação e prática para serem plenamente desenvolvidos. Paulo encoraja Timóteo a enfrentar os desafios do ministério com vigor renovado, confiando na capacitação divina. Esta mensagem nos lembra que Deus nos equipa para o chamado, mas cabe a nós cultivar nossos dons com paixão e comprometimento, mesmo diante de oposição ou cansaço. No versículo 7, Paulo lembra que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele encoraja Timóteo a rejeitar o medo, que pode paralisar o ministério, e a confiar no poder divino para enfrentar os desafios. O espírito de amor guia as ações compassivas, colocando os outros em primeiro lugar, enquanto o equilíbrio promove disciplina e sabedoria nas decisões. Este versículo destaca que Deus provê tudo o que precisamos para cumprir o nosso chamado, mesmo diante de oposição ou perseguição, nos capacitando a perseverar com coragem e propósito. Dos versículos 8 ao 12, Paulo encoraja Timóteo a não se envergonhar do testemunho sobre Cristo, mesmo em meio à perseguição. Ele usa sua própria prisão como exemplo de fidelidade ao Evangelho, destacando que o sofrimento é parte do chamado cristão, sustentado pelo poder de Deus. Paulo lembra que fomos chamados pela graça divina, não por mérito, mas pelo plano eterno de Deus. Eu sei em quem tenho crido. Ele declara que Deus é capaz de guardar o meu depósito até o fim. O trecho ensina que a coragem para testemunhar vem da confiança em Deus e na segurança de sua graça. E para finalizar o capítulo 1, dos versos 15 ao 18, Paulo lamenta o abandono de muitos, incluindo Fígelo e Hermógenes, destacando a realidade das falhas humanas no ministério. Contudo, ele exalta Onesíforo, que demonstrou coragem e fidelidade, encorajando-o e servindo-o com zelo, mesmo durante sua prisão. Paulo ora para que Onesíforo e sua casa recebam misericórdia no dia do julgamento, apontando para a recompensa eterna reservada aos fiéis. Essa passagem contrasta a infidelidade humana com a fidelidade de Deus e ressalta a importância do apoio mútuo ao serviço cristão. No capítulo 2, no verso 1, Paulo exorta Timóteo a fortalecer-se na graça em Cristo Jesus, destacando que essa força não vem de si mesmo, mas da graça divina, que é abundante e suficiente para sustentar em qualquer situação. Ele relembra que é na dependência de Deus que encontramos poder, mesmo em meio à fraqueza. Essa graça capacita o cristão a enfrentar desafios, pressões e perseguições no ministério. A mensagem de Paulo reforça que a vitória na vida cristã depende da confiança contínua na força de Cristo, que nos permite perseverar diante das dificuldades. No versículo 2, Paulo introduz o princípio do discipulado multiplicador. Timóteo não deveria apenas guardar o ensino recebido, mas transmiti-lo a outros que fossem fiéis e aptos a ensinar. Este processo assegura que a mensagem do Evangelho seja perpétua, mesmo em meio a perseguições e desafios. É o que chamamos de ministério da multiplicação, um ensino que reproduz, gerando uma cadeia de discípulos. Essa estratégia não apenas fortalece a igreja, mas garante a preservação da doutrina. Assim, o ensino eficaz depende tanto da fidelidade do mensageiro quanto da aptidão para comunicar a verdade. Nos versículos 13 e 4, Paulo encoraja Timóteo: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelo negócio da vida civil, já que deseja agradar aquele o que o alistou. Aqui a metáfora do soldado destaca a necessidade de foco e disciplina na vida cristã. O soldado de Cristo não pode se distrair com questões mundanas, pois seu objetivo principal é agradar ao seu comandante. Este compromisso exige sacrifício e perseverança, características que definem a vida de um seguidor de Cristo.
Assim como os soldados enfrentam adversidades no campo de batalha, os cristãos devem estar preparados para sofrer por sua fé, mantendo-se firmes e comprometidos. Nos versículos 5 e 6, Paulo usa duas analogias que enfatizam a perseverança e a disciplina. Ele usa o exemplo de um atleta coroado e usa também o exemplo de um lavrador que trabalha arduamente. A metáfora do atleta destaca a necessidade de seguir as regras espirituais para alcançar a recompensa, assim como nos jogos, onde a desqualificação é certa para quem não respeita os regulamentos. Na caminhada cristã é imprescindível obedecer aos princípios estabelecidos por Deus. Já o lavrador exemplifica o trabalho árduo e a paciência. Ele planta e cuida da terra, mas precisa esperar o tempo certo para colher. Da mesma forma, o cristão deve investir no reino com diligência, sabendo que Deus é fiel para trazer os frutos no tempo certo. Nos versículos 8 e 9, ele relembra o poder central do Evangelho, a ressurreição de Cristo. Essa verdade é a base da nossa fé e a prova do poder de Deus para transformar vidas. Mesmo estando fisicamente preso, Paulo enfatiza que a mensagem do Evangelho não pôde ser contida. A palavra de Deus continua a alcançar corações e a transformar vidas independente das circunstâncias. Essa declaração ecoa o que o profeta Isaías já havia dito: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo. Isaías 55:11. O poder da palavra transcende as limitações humanas. Paulo mostra que o sofrimento pelo Evangelho não é motivo de vergonha, mas de honra. Ele sabia que a palavra continuaria a cumprir seu propósito, mesmo que ele estivesse em cadeias. Nos versículos 11 ao 13, traz uma poderosa lembrança da fidelidade de Deus. A primeira parte nos encoraja com a promessa de que, se compartilhamos do sofrimento de Cristo, também compartilharemos de sua glória. Isso reflete a verdade de Romanos 8,17, que declara que somos herdeiros com Cristo se de fato participamos de seus sofrimentos. Por outro lado, há uma advertência solene: se negarmos Cristo, Ele nos negará. Essa realidade é destacada por Jesus em Mateus, capítulo 10, verso 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. No entanto, mesmo diante da nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Sua natureza imutável garante que Ele sempre será verdadeiro às suas promessas. No versículo 15, um obreiro aprovado é aquele que se empenha em agradar a Deus em todas as áreas de sua vida. Ele não busca a aprovação humana, mas a de Deus. A expressão maneja corretamente a palavra da verdade sugere precisão e cuidado no ensino e aplicação das Escrituras. Assim como um artesão habilidoso usa suas ferramentas corretamente, o cristão deve lidar com a palavra de forma fiel e eficaz. Além disso, Paulo já havia alertado Timóteo sobre os perigos do falso ensino e das discussões inúteis. O foco deve ser sempre a verdade, que liberta e transforma vidas. O obreiro fiel vive com a consciência tranquila, sabendo que fez o seu melhor para proclamar o Evangelho de forma pura e sem distorções. Dos versículos 20 ao 21, Paulo usa uma metáfora poderosa. Ele destaca que em uma casa há utensílios com diferentes propósitos. Os vasos de honra são aqueles que se purificam, tornando-se úteis para o mestre. Eles estão preparados para toda boa obra. Essa imagem nos ensina que, embora todos tenham lugar na casa de Deus, cabe a cada um decidir se será um vaso de honra ou de desonra. O processo de purificação é fundamental para sermos instrumentos nas mãos de Deus. O conceito de santificação também aparece em 1 Tessalonicenses 4:3-4, onde somos chamados a nos afastar da impureza. Isso implica um esforço contínuo para nos mantermos puros e úteis no serviço do reino. No versículo 22, Paulo reconhece que, especialmente na juventude, há tentações que podem desviar o cristão de sua caminhada.
Ele não apenas orienta a fugir dessas tentações, mas também a buscar virtudes que refletem o caráter de Cristo. A justiça, a fé, o amor e a paz são marcas de uma vida santificada. Além disso, a busca por virtudes deve ser feita em comunidade. O chamado é para caminhar com outros que também invocam o Senhor de coração puro. A comunhão com pessoas da fé fortalece nossa jornada espiritual e nos ajuda a permanecer firmes. Em Hebreus 10, 24 e 25, reforça a importância de encorajar uns aos outros e a não abandonar a comunhão. E para finalizar o capítulo 2, dos versos 24 ao 26, Paulo descreve o comportamento ideal do servo de Deus. Paulo enfatiza a necessidade de mansidão e paciência ao lidar com aqueles que se opõem à verdade. O servo do Senhor deve evitar contendas e, em vez disso, corrigir com amor e cuidado. Essa abordagem reflete o caráter de Cristo, que lidava com graça mesmo diante da oposição. Além disso, Paulo reconhece que aqueles que se opõem à verdade estão presos na armadilha do diabo. A libertação só ocorre por meio do poder de Deus, que concede arrependimento e conduz à verdade. João 8,32 afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 3, do verso 1 ao 5, Paulo inicia com uma advertência: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Esse alerta não era apenas para Timóteo, mas para todos os cristãos ao longo da história. A expressão últimos dias refere-se ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E Paulo descreve que será uma época de decadência moral e espiritual. A lista apresentada por Paulo contém 19 características que destacam a profundidade da corrupção humana. A ênfase no egoísmo e na busca por prazeres destacam o afastamento de Deus. O amor pelo próximo e pela família desaparece e os valores espirituais são substituídos por interesses materiais. Paulo também aponta para a hipocrisia religiosa. Isso sugere que muitos terão uma fachada de religiosidade, mas sem uma verdadeira transformação interior. O perigo do formalismo religioso é que ele pode enganar tanto os outros quanto a si mesmo, enquanto o verdadeiro poder da fé que transforma vidas é negligenciado. Paulo orienta Timóteo a manter distância dessas influências nocivas que podem corroer a fé e o caráter. Do versículo 6 ao 9, Paulo destaca a estratégia dos falsos mestres que se aproveitam da vulnerabilidade de pessoas espiritualmente fracas. Essas mulheres, dita no texto, representam aqueles que, sobrecarregados de culpa e desejos, tornam-se presas fáceis para doutrinas enganosas. Essa vulnerabilidade moral e espiritual facilita a manipulação. Embora estejam sempre aprendendo, Paulo lamenta que essas pessoas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Isso aponta para um ciclo perigoso de aprendizado superficial, onde novos conceitos são acumulados, mas a verdade transformadora da palavra de Deus é ignorada. Esse padrão de aprendizado contínuo sem progresso espiritual reflete a ausência de discernimento e uma fome insaciável por novidades, sem o compromisso de viver em conformidade com a verdade. Nos versículos 10 e 11, Paulo apresenta seu próprio exemplo como um modelo a ser seguido. Ele lembra Timóteo que este tem acompanhado de perto o seu ensino, conduta, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Esses atributos não são meras qualidades pessoais, mas o resultado de uma vida profundamente enraizada no Evangelho. Paulo destaca que seu ensino não se limitou a palavras, mas foi vivenciado em cada aspecto de sua vida. Além disso, Paulo menciona as perseguições e sofrimentos que enfrentou em diversos lugares. Essa declaração não apenas sublinha sua resiliência, mas também a fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. A providência divina é um tema constante em sua vida e ministério. No versículo 12, Paulo afirma categoricamente: todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Essa declaração é um lembrete de que o sofrimento é uma parte inevitável da vida cristã. A perseguição não é uma possibilidade remota, mas uma certeza para aqueles que se comprometem com uma vida de piedade. Essa verdade pode parecer desanimadora, mas Paulo nos encoraja a ver a perseguição sob uma perspectiva divina. A perseguição não é apenas um reflexo da oposição do Evangelho, mas também uma identificação com Cristo. Paulo não minimiza a realidade do sofrimento, mas mostra que ele tem um propósito. A perseguição purifica nossa fé e fortalece o nosso testemunho. Sendo assim, cada desafio enfrentado por causa do Evangelho serve para moldar-nos à imagem de Cristo. Sendo assim, este versículo nos lembra que a piedade não é um caminho fácil, mas é recompensador. Embora enfrentamos oposição, podemos ter a certeza de que Deus está conosco. No verso 13, Paulo apresenta um cenário sombrio, onde essa descrição reflete um ciclo de corrupção espiritual que se intensifica com o passar do tempo. Aqueles que rejeitam a verdade não apenas enganam os outros, mas também se tornam vítimas de suas próprias mentiras. Paulo nos alerta para permanecermos vigilantes e firmes. A maldade pode se intensificar, mas a verdade de Deus permanece inabalável. Em Efésios 6,12, ele lembra que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra forças espirituais do mal. Portanto, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir os dias maus. Nos versículos 14 e 15, Paulo encoraja Timóteo a continuar firme nas verdades que aprendeu desde sua infância. Essa exortação destaca a importância de uma base espiritual sólida, especialmente em tempos de desafios e engano. Desde cedo, Timóteo foi exposto às Escrituras, o que lhe deu uma fundação firme na fé. Essa educação espiritual inicial, provavelmente influenciada por sua mãe, Eunice, e sua avó Lloyd, foi essencial para moldar o seu caráter e fortalecer sua convicção. A ênfase aqui está na continuidade. Não basta conhecer a verdade, é necessário permanecer nela. Em um mundo onde novos ensinamentos surgem constantemente, Paulo lembra Timóteo que as Escrituras são a única fonte confiável de sabedoria e direção. Paulo conclui o capítulo nos versos 16 e 17 com uma declaração poderosa sobre a natureza e a utilidade das Escrituras. Essa afirmação enfatiza a origem divina da palavra, garantindo sua autoridade e confiabilidade. A expressão inspirada por Deus revela que as Escrituras são literalmente sopradas por Deus. Elas não são meras palavras humanas, mas a revelação divina que guia o homem em todos os aspectos da vida. Em um mundo cheio de opiniões e filosofias, a Bíblia permanece como a única fonte infalível da verdade. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 2, a pregação fiel da palavra de Deus é central para o ministério cristão. Paulo sabia que, independentemente das circunstâncias, o evangelho deveria ser proclamado de maneira consistente. Ele também destaca que esse ministério requer equilíbrio. Repreender, corrigir e exortar devem ser feitos com paciência. A combinação de firmeza e paciência é vital, pois reflete o próprio caráter de Deus, que é longânimo e gracioso. Sendo assim, Timóteo deveria permanecer fiel ao seu chamado, independentemente das reações que encontrasse. Nos versos 3 e 4, Paulo alerta Timóteo sobre um perigo iminente. O apóstolo antevê um período em que as pessoas rejeitariam a verdade bíblica, buscando mestres que apenas confirmassem os seus próprios desejos. Essa coceira nos ouvidos as levaria a se afastar da verdade e a se voltar para mitos. O desejo de ouvir o que agrada, em vez do que é verdadeiro, é um sintoma da natureza humana caída. Esse afastamento da sã doutrina é perigoso porque conduz ao erro e ao engano espiritual. No versículo 5, a sobriedade aqui mencionada refere-se à clareza de pensamento e à capacidade de permanecer equilibrado, mesmo diante de desafios. Paulo sabia que o ministério não seria fácil, ele próprio havia enfrentado inúmeras dificuldades.
No entanto, ele encoraja Timóteo a perseverar, destacando que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Nos versículos 6 e 8, o apóstolo reflete sobre sua vida e ministério com profunda satisfação. Ele afirma com confiança. Estas três expressões revelam a intensidade e a perseverança que marcaram sua jornada. Paulo compara a vida cristã a uma corrida e uma batalha, onde a disciplina, o foco e a resistência são essenciais. Olhando para o futuro, ele se alegra na promessa de uma recompensa eterna. Essa coroa, um símbolo de vitória e reconhecimento, não será dada apenas a Paulo, mas a todos que amam a vinda de Cristo. A certeza de Paulo sobre essa recompensa reflete sua confiança no caráter justo e fiel de Deus. Dos versos 9 ao 16, Paulo pede a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Sua urgência reflete o desejo de companhia e apoio em um momento difícil. Paulo menciona Demas, amando este mundo, o abandonou e foi para Tessalônica. A deserção de Demas destaca o desafio de permanecer fiel sob pressão. Em contraste, ele menciona Lucas, que permaneceu ao seu lado, e Marcos, que Paulo agora considera útil para o ministério. Mesmo nas dificuldades, Paulo reconhece a importância das amizades e do apoio mútuo do ministério. Ele envia saudações e menciona vários colaboradores, mostrando como a comunhão cristã é vital para sustentar o coração e a missão. Contudo, ele também relembra um momento de abandono durante sua primeira defesa. Apesar disso, Paulo não guarda rancor. Ele ora para que isso não seja cobrado contra eles, ecoando um espírito de Cristo na cruz. Mas, acima de tudo, Paulo celebra o fato de que o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Dos versos 17 e 18, mesmo quando enfrentou perigos mortais, Paulo confiava que Deus o livraria de toda obra maligna e o conduziria em segurança ao seu reino celestial. Essa confiança não era baseada em circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. E para finalizar o capítulo 4, dos versos 19 a 22... Embora esteja prestes a deixar este mundo, Paulo valoriza profundamente as conexões que construiu ao longo do caminho. A comunhão cristã é vital e Paulo entende que cada pessoa mencionada teve um papel significativo em seu ministério. Ele enfatiza a urgência de sua situação ao dizer: procure vir antes do inverno, refletindo sua necessidade de companhia e de itens práticos para enfrentar o frio. E finalmente Paulo encerra com uma bênção. Mesmo em suas últimas palavras, ele oferece encorajamento e bênção, mostrando seu amor e cuidado pastoral. Queridos, e assim concluímos mais um dia e mais uma carta de Paulo. Queridos, eu queria deixar uma breve reflexão para os irmãos. Quando nós olhamos toda a narrativa dessa carta de 2 Timóteo, nós vemos que Paulo havia paz, havia esperança, confiança nele, e ele estava tranquilo, apesar da situação, da onde ele estava, das circunstâncias. E quando nós olhamos como alguém consegue, dentro de tantas circunstâncias terríveis, estar com paz, estar aconselhando, estar amando e crendo que a partida estava próxima e ele estaria com Deus. Só pode estar assim quem depende de uma paz, de uma tranquilidade, de uma alegria que é independente da circunstância. E essa paz, essa alegria, esta esperança é um lugar, e esse lugar é em Jesus. Então Paulo, ele estava em Jesus, e quando nós estamos nesse lugar, que é estar em Jesus, nós temos paz, alegria, nós temos esperança, nós sentimos o amor de Deus, porque independe da circunstância, é porque é nele que temos tudo isso. Eu não sei como você tem vivido os seus dias, estamos finalizando o ano, eu não sei como que está a sua percepção de paz, de alegria, eu não sei como você tem vivido com tantas ansiedades,
Mas eu te convido nesse dia a voltar para este lugar em Deus. É um lugar onde nós temos paz independente de qualquer circunstância. Nós temos uma alegria independente das dores da vida, porque em Deus, somente nele, nós conseguimos ter essa paz. Por isso que Paulo fala, com tudo isso, ele me fortaleceu. Foi o poder de Deus, a presença dele que me fortaleceu. E que esse poder e essa presença te alcance e te fortaleça também nesse dia. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.